dia. Que a paz do Senhor Jesus seja. Que a paz do Senhor Jesus seja então na sua vida. Mas eu quero trazer nesta manhã uma mensagem. Eu quero estar trazendo dois assuntos dentro da palavra do Senhor. No livro de Romanos, capítulo 7, onde diz sobre o pecado e as suas consequências. E quero ler também no livro de Tiago, onde vai falar sobre fé. Onde muitos ainda não têm conhecimento da palavra. E aqui nesta manhã eu venho com esse intuito, trazer a vocês o conhecimento do Evangelho, o conhecimento da palavra, a qual o Senhor Jesus deixou para o nosso guia. Porque quando você compra um carro, dentro do porta-luva vem um manual de instrução para que você possa usufruir e fazer um bom uso do seu carro. O ser humano tem a Bíblia como o seu manual de instrução. E por que muitos são condenados? Porque não lê esse manual de instrução e não sabem como cuidar bem desse corpo e como encontrar então o caminho da salvação. Jesus falou: olha, não sejais somente ouvintes da palavra, mas também sejais o que? Praticantes. Então, nesta manhã eu vou trazer a mensagem em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jesus. Mas cabe a cada um de vocês ouvir e guardar em seus corações a palavra, porque a minha obrigação, a minha parte, a que eu estou fazendo, trazendo para vocês agora esse privilégio que é ouvir a palavra. Para vocês é um privilégio, porque olha só, você está numa fila onde você vai passar 2 horas, 3 horas, como eu também passei ontem, e ainda vai ter o privilégio de ouvir uma mensagem que pode trazer para você vida, ou ao contrário, se você ignorar. Então é um privilégio você estar agora ouvindo a pregação do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Se você não vai à igreja, a igreja vem até você. Amém. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1. Amém. Pois assim diz a palavra do Senhor: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde em nós? Aí no versículo 2 diz: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Compreenderam? A palavra de Deus diz que vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus superabunde sobre a nossa vida? De forma alguma, de maneira alguma, nós vamos permanecer no pecado, porque a graça ela foi deixada para aqueles que buscam ela. A palavra aqui está dizendo que Jesus morreu crucificando-se consigo então todo o pecado do homem, mas não significa que o homem vivendo no pecado, o pecado não vai trazer sobre ele condenação e não vai trazer frutos. A Bíblia está dizendo que nós não devemos permanecer no pecado. Vocês vão compreender melhor um pouquinho mais à frente. No versículo de número 5 diz o seguinte: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ouviram? Jesus veio para desfazer o corpo do pecado, para que não sirvamos mais ao pecado, para que não venhamos viver mais no pecado, na condenação a qual o pecado traz. Jesus veio para que o homem então vivesse uma vida de santidade, ao ponto que Jesus fala: olha, não sejais ignorantes, sejais os meus imitadores, buscai a estatura de varão perfeito.
Jesus falou que é necessário o homem buscar a perfeição, porque buscando a perfeição, nós vamos nos parecer com Cristo, e nos parecendo com Cristo, o corpo do pecado é desfeito. Mas vivendo no pecado, nós estamos vivendo para a nossa morte, em condenação. Vivemos no pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aí você não compreende o que é pecado. Para que você venha compreender um pouquinho melhor, veja o que fala em Gálatas capítulo 5. Em Gálatas capítulo 5 está dizendo que as obras da carne são obras infrutuosas. Nós temos que levar em consideração que obra da carne é obra de pecado. Em Gálatas capítulo 5 vai dizer que as obras da carne são o quê? São mentira, são vaidade, são prostituição, sensualidade, idolatria, bebedices, glutonarias. E a Bíblia diz que os que cometem tais coisas, tais obras, esses tais não vão herdar o reino de Deus. Então nós temos que compreender uma coisa: nós temos que ter o que? Obediência à palavra de Deus, para que haja salvação, para que venha haver salvação na tua vida e na minha vida. Tem que ter obediência à palavra de Deus. Não é somente dizer eu acredito em Deus, não é simplesmente acreditar que Deus habita no coração de todo mundo. Jesus morreu para poder o que? O homem ser salvo e liberto de seus pecados, porque o pecado traz prisão, traz o homem para um cativeiro. O pecado escraviza e traz a sua alma para uma prisão. E a Bíblia diz no livro de João capítulo 8 versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ler mais aqui um pouquinho. Versículo de número 11 diz o seguinte: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Só até aqui. Então Jesus está dizendo: olha, não vamos viver no pecado, não vamos colocar o corpo como instrumento de pecado, mas que o corpo seja o quê? Instrumento de santidade a Deus. Que o teu corpo não seja para prostituir, que o teu corpo não seja para sensualidade, porque a sensualidade também traz prostituição somente com o olhar. Ao ponto que Jesus fala: olha, se um homem olhar para uma mulher e em teu pensamento ele desejar a tal mulher, ele já se deitou com ela, e ela também se deitou com ele. Vocês compreendem o tanto que é sério a palavra de Deus? Essa palavra que muitos não conhecem, e é por isso que está sendo pregado. Jesus falou: se com teus olhos o homem olhar para uma mulher sensual, e a mulher sensual estiver então chamando a tua atenção, e você se desejar, ao menos pensar, se desejar, você já pecou, já se deitou com a tal pessoa. E a Bíblia diz que os dois juntos se prostituíram. Então prostituição não é somente a menina, a mulher que vende o seu corpo, mas todos vocês, adúlteros e adultas, que deitam com várias pessoas, olham e cobiçam uma pessoa na rua, vocês estão também cometendo a prostituição. Então Jesus falou: seus corpos não servem para o pecado, que os seus corpos devem ser para Deus, para instrumento de justiça, e não para instrumento de injustiça. O teu corpo tem que ser para Deus, para santificação, e não o teu corpo para várias pessoas, para se deitar com vários homens, com várias mulheres. O teu corpo não é para que você venha então se embriagar, usar o teu corpo para poder você curtir a noite inteira na festa, fumando maconha, bebendo cachaça,
usando a boca que era para ser para glorificar a Deus, para mentir e para xingar. É isso que a palavra está dizendo, que o corpo do homem não venha ser para o pecado, mas que o corpo do homem seja para a justiça de Deus, seja para praticar a vontade de Deus. E continuando, no versículo de número 16, versículo 16 diz o seguinte: não sabeis vós, que a quem vós apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Compreenderam? A Bíblia fala que para quem você apresenta o seu corpo. A palavra de Deus está fazendo uma pergunta: para quem você tem apresentado o seu corpo? Se o seu corpo é para o pecado, você está colocando o seu corpo a serviço do diabo. O teu corpo, se ele é colocado para justificar, para a justiça de Deus, para a santificação de Deus, o teu corpo está sendo entregue para servir a Deus. Então vocês entendem? A Bíblia está falando: ou você serve ao diabo, ou você serve a Deus. Não tem como eu dizer: não sirvo nenhum nem o outro. Isso é hipocrisia, isso é mentira, isso é engano. Ou você está servindo, está colocando o teu corpo para servir o diabo, ou seu corpo está servindo a Deus. Ou tua boca é para glorificar a Deus, ou a tua boca é para dar um trago, ou tua boca é para dar glória a Deus e louvar a Deus, ou a tua boca é para prostituição e para embriaguez. Quero ler também no livro de Tiago, Tiago capítulo 1. Na verdade, Tiago capítulo 2. Eu quero estar ressaltando alguns versículos para que fique mais fácil de compreender. A partir do versículo 14, o título é: a fé sem as obras para nada aproveita. Ou seja, nós acreditarmos em Deus não é o suficiente. Acreditarmos em Deus não serve para salvação, não serve para nada. E vocês vão compreender melhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Assim falou o apóstolo Paulo em várias cartas que ele escreveu em Apocalipse. Apóstolo João: meus irmãos, que aproveitem, se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Porventura só crê em Deus, a tua fé pode te salvar? Ah, eu creio em Deus, creio que Jesus cura, creio que Jesus salva, creio que Jesus liberta. Eu creio em Deus, eu tenho Deus no meu coração. A Bíblia está fazendo uma pergunta para você: porventura a fé pode salvá-lo? A fé sem obra pode salvá-lo? E a Bíblia traz essa resposta. A palavra diz que não. A palavra diz que só a fé não pode salvar nem você nem eu. Só acreditar em Deus não pode salvar nem você nem eu. Vamos continuar aqui. Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. O que é obra? Obra de fazer a vontade de Deus. A obra a qual a Bíblia está citando é buscar o quê? Cumprir, ser cumpridor de toda a palavra. Não somente crendo que aquela palavra, ela traz consigo frutos de salvação e de vida eterna, mas também praticando a tal palavra. Porque, voltando aqui um pouquinho no livro de Tiago, qual nós estamos aqui entrando nessa palavra, capítulo 1, versículo 22 diz: não sejais o que? Somente ouvintes, mas sejais também praticantes. Ouviram? Então, continuando, a Bíblia diz assim: mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé, e sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Olha a pergunta: tu crês que há um só Deus? Fazes bem.
também os demônios o creem e se estremecem. Acreditar em Deus, todo mundo acredita. A Bíblia diz que até os demônios o creem. Creem porque eles conhecem a Deus. Sabe qual é a diferença do homem e Deus? A Bíblia diz que os demônios o creem e se estremecem, ou seja, eles caem sobre si em temor a Deus. Mas o homem, sabe o que ele faz? Eu acredito em Deus. Mas o homem não tem temor de Deus. O mesmo homem que diz que crê em Deus, zomba da palavra de Deus. É louco. Zomba da palavra de Deus. O mesmo que diz que crê em Deus, não tem temor de Deus. Xinga, mente. Essa é a diferença. Os demônios creem em Deus. Então, nós vemos pela palavra de Deus que não basta acreditar em Deus, não basta nós somente termos fé que Deus salva, mas nós temos que buscar o quê? Ter obediência à palavra de Deus. É isso que Deus ele espera de nós. É isso que Deus está esperando desse país, desse Brasil, desse mundo agora, nesse momento em que o país e que o mundo inteiro está passando. O que Deus está esperando de nós é a obediência à palavra dele. Ouviram? É por isso que a terra está contaminada. Como escreveu Isaías, o profeta, no capítulo 24, ele falou: a terra está contaminada. Está contaminada por quanto os homens transgridem as leis de Deus, transgridem os mandamentos de Deus. E é por isso, porque não tem conhecimento de Deus e nem tampouco se interessam em conhecerem a Deus e estão transgredindo os mandamentos e a vontade de Deus. Vamos ver no versículo 21. Abraão, muitos conhecem a história de Abraão, o pai da fé, o homem que ouvia a voz de Deus, o homem que chegou ao ponto de sacrificar o seu filho, quase praticamente, só não sacrificou o seu filho porque Deus não permitiu. E assim diz, no versículo 21, porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ouviram? Abraão, ele fez totalmente diferente do que muitos fazem. Muitos dizem: eu acredito em Deus, creio em Deus, mas não tem coragem de fazer a vontade de Deus. Dizem que creem em Deus, mas não confiam em Deus ainda. Acreditar em Deus é uma coisa, e confiar em Deus é totalmente diferente. Abraão, pela sua fé e pela confiança a qual ele depositou em Deus, a fé a qual ele teve em Deus, ele subiu no alto monte e como sacrifício ele apresentou o seu filho, porque Deus tinha pedido que Abraão fizesse isso. Abraão chegou lá no alto monte e o seu filho Isaque perguntou: pai, cadê o sacrifício? E Abraão, pela sua fé, ele falou: Deus proverá. Deus proverá. Olha o tamanho da fé desse homem. A Bíblia diz que Abraão disse: Deus proverá. Então Abraão pegou Isaque e colocou sobre uma pedra. Amarrando Isaque, ele apunhalou uma faca, e quando ele pegou a faca e posicionou para poder sacrificar Isaque, Deus do alto, ele bradou com uma voz estrondosa, dizendo: Abraão, não faças tal coisa, porque o cordeiro do sacrifício já está providenciado. E quando Abraão, ele estava depositando a fé dele em Deus, Deus estava o quê? Estava operando, providenciando o cordeiro do sacrifício. E Abraão olha para trás e ele vê então o cordeiro do sacrifício. Ele olha para trás e vê um cordeiro que Deus tinha providenciado, porque ele tinha acreditado em Deus. E ele não precisou sacrificar o seu filho.